Teniel. Acertei, graças a Deus. Meus irmãos, com muita alegria quero cumprimentá-los com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Já aprendi bastante, inclusive já trouxe minha água para poder sinalizar que eu devo parar logo. Então fique atento, porque quando você estiver pensando que eu estou começando, eu já terminei, tá certo? Meus queridos, estou muito feliz por estar aqui. Oportunidade que Deus nos preparou. Desde ontem estou em São Paulo. São Paulo porque parece que eu sou lá do interior, né? Não é, aqui do lado, Mauá é pertinho. Vos convido a ir lá. Sirva a Deus ali na de Mauá com o pastor Adelino Alves Ribeiro, que antes de sair pedi para que pudesse estar aqui. Ele me abençoou e falou: Deus será contigo. Eu sei que essa igreja é uma igreja intercessora, vem orando, e embora a garganta seca, os joelhos se batem um no outro, a gente fica trêmulo, mas eu sei que o dono dessa obra é Deus, e Ele pode me usar como um canal para transmitir o que Ele quer ao seu coração. Então, confesso aos senhores que, dentre os meus pares que aqui estão, eu sou o menor com certeza. Qualquer um deles que estivesse aqui poderia ministrar com muito mais galardia do que eu estarei ministrando. Mas como Deus, o nosso Senhor Jesus, não dispensa ninguém vazio, eu não tenho dúvida que nas minhas palavras, que Ele estará me usando, Ele vai falar ao seu coração. Eu costumo dizer que mesmo quando eu quero falar de amor, e se o Espírito Santo quiser usar essa palavra para repreender você, Ele vai repreender você mesmo falando de amor. E se eu falar uma palavra dura, ao meu entendimento, se Ele quiser fazer um carinho a você, Ele vai fazer, e não é eu que vou impedir. Então não tenho dúvida que Ele continuará falando com a sua igreja. Eu já estou abastecido pelo que Ele já falou, mas Ele continuará falando. Você crê assim? Vamos abrir nossas Bíblias. Abra a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 6, 7 e 8. Enquanto os irmãos localizam, aproveito para agradecer aqui pastor Robert, homem de Deus. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Sentimos uma comunhão grande e agradeço muito pela bondade de permitir utilizar essa tribuna para poder ministrar a palavra do Senhor. A todos meus companheiros, muito obrigado, viu, queridos? Que Deus lhe dê muita paciência para me ouvir nessa noite, mas que você possa estar orando pela minha vida. Ao meu cunhado, aos meus irmãos que aqui congregam, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Gênesis capítulo 22, versículo 6 a 8, diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Tomai o vosso assento, queridos. Queridos, eu confesso que eu estava meditando ainda agora à tarde naquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e eu estava no meu coração para ministrar lá em Hebreus capítulo 4, mas Deus me conduziu para refletirmos um pouquinho sobre a vida de Abraão. Eu sei que os irmãos são catedráticos, têm bons ensinamentos, leitores da Bíblia, e esse texto os irmãos conhecem de cor e salteado.
Mas me permita aqui fazer uma reflexão sobre a experiência de Abraão nessa situação. Interessante que o versículo que eu estava meditando já há alguns dias é o versículo de 4 e 16 de Hebreus, que fala que nós devemos chegar com inteira confiança nos atos do Senhor. Chegar ao Senhor com inteira confiança. E ele diz mais, eu faço até questão de ler. Versículo 4 e 16 de Hebreus diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aí, quando eu venho para ministrar num culto como este, o culto da família, culto da celebração para alguns que dessa semana Deus abençoou, Deus fez grandes coisas. Talvez você pregou, talvez você evangelizou, talvez você ganhou uma alma para Jesus. E essa noite é noite de celebração. Comemore muito por isso, agradeça a Deus muito por isso, pelo que o Senhor fez durante a semana. Mas de igual forma, a Bíblia fala que sempre havia pelo menos 3 tipos de pessoas junto com Jesus, que eram os curiosos, os críticos e os necessitados. E na igreja, o que mais tem é necessitado, independente da situação, do momento que está vivendo. Haja vista que, de repente, você hoje especificamente não é necessitado, não tem uma necessidade específica, talvez você não tenha até o que pedir. Aliás, eu me lembro de uma frase que o carinhosamente falando, o Chiquinho, tinha, olha como eu vou lá atrás, hein, Chiquinho, lá no para-choque do caminhão dele, lá na época da feira, ele dizia assim: o que vamos pedir se temos muito que agradecer? Lembrei bem, Chiquinho? Foi isso? O que temos a pedir se temos muito a agradecer. Então talvez você nem lembre o que você veio pedir aqui hoje. Talvez você nem queira pedir, só está para agradecer. Mas por que então estar na igreja? Por que estarmos aqui juntos? O que lhe dá certeza de que você entrou aqui, não importa de que forma você entrou, e de que forma você vai sair daqui hoje, o que te dá certeza que estar na igreja é bom, que estar entre os irmãos é bom, e que você vai sair daqui diferente. Que você investiu bem o seu tempo, porque se tem uma coisa que é preciosa para qualquer ser humano, não é o dinheiro que ele ganha, não é a posição social que ele tem, a coisa mais preciosa que se tem chama-se tempo. Eu costumo brincar e dizer, não adianta eu ganhar na loteria no dia seguinte, eu não vou ganhar porque eu não jogo, mas se eu jogasse, não adianta eu ganhar na loteria num dia, sendo que no dia seguinte Deus falasse: olha, acabou para você, acabou, eu vou desligar o seu fio da existência, não tem mais nada. O que adiantou tanto dinheiro? Que adianta eu receber um chamamento, uma convocação do presidente da República, e se falar: olha, Jatiniel, você nunca foi nada, mas a partir de hoje eu quero você como ministro da Fazenda. E no outro dia o Senhor fala: não, desliguei tudo, não tem mais ministro da Fazenda. Então o bem maior que nós temos chama-se tempo. E a grande vantagem de sermos cristãos é que nosso tempo está guardado e protegido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única certeza que eu e você tem é que se nós descemos a campa fria, se nós morrermos agora, nós seremos recebidos na recepção do paraíso, aleluia. Então o tempo é temporal, não tem limitação para nós. Nós cremos num Deus maior, num Deus poderoso, num Deus que tudo pode, e que não é a esfera terrena que vai nos barrar para alguma coisa. Agora, quando eu olho para a vida de Abraão, eu fico vendo qual é essa certeza que Abraão tem, que ele vira para os seus moços. Os irmãos conhecem bem a passagem, se não conhecem, não tem problema nenhum, medite em casa. Mas você sabe que Abraão é um homem muito rico. Vou contextualizar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão é um homem muito rico. Talvez se fosse no dia de hoje, estaria o nome dele na capa da Forbes, estaria hoje nas capas das melhores revistas financeiras. Homem rico, poderoso, de grande notoriedade a seu tempo. Homem que, um detalhe importante, é que ele não era apegado aos seus bens materiais. Apesar de ser rico, de ter notoriedade,
Ele não era pego a essas coisas, porque às vezes não é porque Deus nos dá um pouquinho mais, nós queremos pisar em cima dos outros, queremos achar que somos melhores que os outros. Não, nós somos filhos do mesmo Deus, e o Deus que controla a existência do que não tem, e o Deus que controla é o mesmo Deus que controla a existência daquele que o tem. Mas é interessante que Abraão, ele se mostra desapegado, porque de repente tem uma partilha lá com Ló, e olha, eu quero. Ló deu uma olhadinha e falou: olha, esse campo aqui é bonito. Se fosse nos dias de hoje, olha, esse investimento que meu tio fez aqui é muito melhor. Eu nem vou olhar para esse aqui, eu quero esse aqui, que eu sei que você é muito mais bem sucedido. Foi assim que Ló fez. No entanto, Deus era com Abraão, porque o segredo não está nas minhas escolhas, está na escolha que eu faço diante dos olhos do Senhor e que é aprovado pelo Senhor. Aleluia. Há um parênteses que eu me lembro de uma história em que duas mulheres, pastor contando duas mulheres de mesma idade, duas histórias semelhantes, as duas na sua meia-idade foram estrupadas. Que tragédia que abateu sobre aquelas mulheres. Passou-se um tempo, muito tempo, o pastor encontrou essas duas mulheres, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. E a que estava no Brasil, ela estava totalmente derrotada, havia pego uma depressão por conta dessa tragédia, nunca mais se levantou, nunca mais quis saber de homem, nunca mais quis saber de casar, de família, nunca mais. Acabou para ela. Mas a outra que ele encontrou nos Estados Unidos, que viveu a mesma história, ela tinha usado aquela tragédia para escrever um livro mundialmente conhecido, e ela tinha ganhado muito dinheiro com aquilo, e ela já falava daquilo sem remorso nenhum. Então não é exatamente o que me acontece, mas as escolhas que eu tomo e como eu vou reagir diante das aflições, das situações que me advêm. Porque se eu buscar a minha força sozinha, eu certamente não terei sucesso algum. Mas quando eu pego a minha pequenez, a minha fragilidade, coloco diante do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor potencializa isso e fala: eu te farei vencedor, farei mais do que vencedor, eu te farei, aleluia, fazer coisas maiores do que eu fiz. É o que diz a palavra, aleluia. Então as nossas escolhas têm que estar pautadas no Senhor. É fato que nós somos seres humanos e que às vezes queremos fazer a nosso ímpeto, falar: não, aqui, olha, estou vendo isso aqui, é muito melhor, eu tenho experiência. Ei, querido, não importa a sua experiência, dentro da igreja a gente tem diversas situações dessa, que talvez a pessoa que teria tudo para poder fazer acontecer não faz, mas aquele que Deus salvou lá, que não conhecia nada, que não sabia nada, ele falou assim: ei, vem cá, ei, você, eu escolhi, te nomeei para que vai e dê fruto, não importa o seu diploma, não importa, tudo isso é muito bom, mas o que importa é a minha graça ser contigo, aleluia. Então, o que faz Abraão ter essa certeza de chegar nesse versículo aqui? Um homem rico, poderoso, primeiro aceitar o desafio do Senhor: eu vou sacrificar o meu filho. E ao sacrificar, ele fala para os seus moços: pensa que naquela época, Abraão, quando ia sacrificar, imagine, um camarada rico, não era eu vou sacrificar, pega um jumentinho, não, era um evento, era o evento. Quem não tem dinheiro, meu irmão, faz a festinha com um negocinho pequenininho, uma canhadinha, etc. Quem tem dinheiro, contrato melhor, etc., faz, acabou. Abraão era assim. Eu penso quando ele falou assim: vamos sacrificar amanhã, que era costume de Abraão. Os moços já iam, já preparavam, já cortavam a lenha, já preparavam o melhor cordeiro, já tinha a divisão setores: quem cuida do cordeiro, quem cuida da lenha, quem cuida da logística, quem vai na frente aplamando o caminho, sei lá o que tinha, mas a verdade é que ele homem, ele podia. E o filho de Abraão? O filho de Abraão, eu diria que ele era o boy da época, era o mimado. Porque pensa, querido, o filho que tem tudo, mesmo que o pai seja, algumas coisas ele não consegue, aquilo não dá, não é o mundo dele. Se fosse hoje, ele teria o carro top. Qual que é o carro top? O carro top, rebaixado,
né? Para quem gosta de carro, escapamento gritando, sei lá, não sei o que o boy faz hoje, que eu não fui, mas, enfim, seria isso. A verdade é que o filho de Abraão era mais ou menos isso. Era o cara. Pensa uma coisa, meu irmão. Você acha mesmo que o filho de Abraão algum dia levou lenha nas costas, tendo milhares de funcionários? Eu não acredito. Mas a verdade é que a Bíblia fala que Abraão, então, aceita o desafio do Senhor, vai para cumprir aquele desafio, chega no meio do caminho e fala para os moços, olha, até aqui vocês vão, daqui para frente não. Eu e o moço vai, nós vamos, mas voltaremos. Que convicção, né, queridos? É o Senhor que tinha pedido. Olha, eu quero que você sacrifique seu filho. Ele fala, vou e voltaremos. Acontece que nesse ato me chama muito a atenção. Porque Abraão, ele não pega a lenha e põe sobre os seus ombros para poder levar. Ele pega a lenha e põe sobre o Isaac e fala, vamos. Nunca tinha carregado lenha, talvez. Mas ele fala, vamos. Desculpa, imaginação do pregador. Mas o contexto me leva a isso. Vamos. E aquele menino deve ter tido muita dificuldade para equilibrar a lenha. Não sei o que ele fez, mas deve ter muita dificuldade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem muitas vezes, que tem muita gente desfrutando das bênçãos de Deus. Querem que a igreja melhore, querem que as coisas aconteçam. Olha, poxa, eu tenho 200 membros na igreja. Essa igreja podia crescer, faz 2 anos que está com 200 membros. E o que você está fazendo? Porque ele quer ver a coisa acontecer. Ele quer ver o sacrifício, a glória de Deus em cima. Mas carregar a lenha, ele não tem nenhuma preocupação, aleluia. É muito simples, é muito fácil fazer as coisas acontecer. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para te comprometer, para que você entenda que você precisa fazer a sua parte. Talvez carregar a lenha, talvez a sua lenha seja você abrir a sua boca e deixar Deus te usar. Talvez a sua lenha é parar de deixar a harpa presa num salgueiro, deixar a harpa pendurada e vir fazer alguma coisa, usar o talento que Deus te deu. Mas Deus não chamou você para não se envolver com a obra. Isso, quando você se envolve, você está mostrando que você tem inteira confiança no Senhor, e você sabe que Deus fará muito mais pela sua vida, aleluia. A verdade é que Abraão põe a lenha sobre ele, e ao pôr a lenha sobre ele, eu imagino as dificuldades, e eu começo a imaginar que para esse moço o cenário é diferente. Ele nunca viu isso. O pai nunca precisou pedir para que ele pudesse carregar a lenha. O pai nunca deu um esforço tão grande. E agora ele, em obediência, ele consegue dar os seus primeiros passos, desenvolver. E aí, Deus, quando Deus nos chamou, querido, Ele não nos chamou para nós ficarmos achando que seria fácil, não. Esse negócio de achar que está tudo fácil, que a igreja virou balcão de serviço, é coisa que se fala, mas o Evangelho nunca prometeu isso. A maior promessa do Evangelho é que Ele estaria com você todos os dias, até a confirmação com o século. E Ele falou o seguinte, olha, eu venci. Se eu venci, pode ter certeza, é uma mensagem intrínseca que você também vencerá, porque o dono da obra, o dono todo-poderoso é Ele, e Ele dará vitória para você, aleluia. Nos leva a entender que hoje não será mais um culto domingo onde eu entrei e vou sair da mesma forma. Nesse contexto, Abraão vai sacrificar. E ao sacrificar, a experiência de ir e voltamos, nós vamos e voltaremos, é a convicção no Deus que ele servia. Ou seja, não vai ser nada incomum aquilo que eu acredito.
Eu acredito que o meu Deus, Ele é, aleluia, até nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, eu sei que o meu Deus, aleluia, Ele é infalível, Ele é imortal. Aonde eu posso errar, os planos podem ser meus, mas a confirmação vem do Senhor. Se a confirmação do Senhor, ainda que eu erre, se eu tiver a confiança nele, Ele fará muito melhor do que aquilo que imagino, aleluia. Então, algumas coisas me mostram que para eu poder ver a obra de Deus florir, para eu possa ver que as coisas vão ser melhores do que eu imagino, ou do que eu entrei, do que eu comecei a imaginar, eu primeiro preciso me envolver. E sabe como você se envolve? Quando você vem para a igreja, você tem certeza de que Deus fará algo novo. Você começa a participar do culto desde o primeiro momento, dos hinos cantados, congregacionais, das crianças, da mocidade, dos adolescentes. Eu começo a participar atento e falando glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que tu tem falado. Olha, Senhor, obrigado por essa palavra, porque tem pessoas que ficam aguardando o melhor momento. Qual é o melhor momento? Na cabeça de alguns é a pregação, mas o Senhor, desde o primeiro momento, Ele estava aqui, e Ele estava falando ao seu coração, estava orientando você nessa semana. Essa semana eu vou fazer assim, vou fazer daquela forma. Ei, fique tranquilo, quando você vem aqui, se você tiver inteira confiança no Senhor, certamente o Senhor fará com que você saia daqui diferente, aleluia. É que a gente está acostumado, às vezes, vir para a igreja e achar que estou tão acostumado, eu vou lá por ir. Mas nessa noite Deus não trouxe você só para vir, não, é para uma experiência. Coloque diante do Senhor, aleluia, aquilo que você deseja, aleluia, o seu agradecimento, coloca diante do Senhor. Mas olha, eu estou tranquilo, eu vim aqui só para adorar. Aí está certo, se você veio para adorar, adore ao Senhor, porque quando você vai adorando, os céus vai se movendo, e aquilo que você não imagina, o que você precisa, Deus sabe, e Ele vai atender no momento oportuno, aleluia. É o que diz Hebreus. Eu tenho que chegar com a certeza, e não quer dizer que vai ser de imediato. Não é balcão de serviço que você vem aqui e pega e está tudo certo. Não, no momento oportuno. Sabe uma coisa que é interessante? É que todos os meus passos, ainda que eu erre, ainda que eu fale que até as falhas, aliás, está lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não é só quando eu ando retinho, não, até quando eu falho, se eu sou temente ao Senhor, se eu chego com confiança ao Senhor, o Senhor é poderoso para poder conduzir os meus passos, aleluia. Não importa o quanto você errou, o quanto te criticam, o quanto falam de você, mas se você entrou aqui com a inteira confiança diante do Senhor, pode ter certeza, essa situação irá ser revertida, o nome dele será glorificado e a sua vida será edificada, aleluia. O que eu aprendo que quando Isaac pega a lenha, é porque precisa ser participante, você precisa ser participante, não basta ficar só olhando. Assim, quando na construção do templo de Salomão, que precisou lá de vários profissionais para poder fazer, não foi só os crentes, os melhores, os crentes que oravam, não, precisou de ourives, precisou de quem cuidava com madeira, quem entendia de madeira, precisou de tudo aquilo foi bom para poder contribuir para a obra do Senhor. Da mesma forma, eu entendo quando eu vejo essa história com Isaac, é que eu preciso participar. Eu preciso empurrar a carroça, como dizia meu pai. Meu pai contava uma história que um certo irmão, crente, fiel a Deus, estava indo para a igreja e no meio do caminho a carroça dele atolou. Quando atolou, ele falou, já sei, novo convertido, firme com Jesus, dobrou o joelho no meio do lamaçal e começou a orar, olhou para a carroça não saía do lugar. Dobrou o joelho de novo, orou, a carroça não saía do lugar. Aí veio o irmão um pouquinho mais experiente, falou, já orou, irmão? Já. Então pega de um lado, pega do outro, vou empurrar a carroça, empurrou a carroça saiu do lugar.
Então, às vezes, você precisa se envolver para ver a glória do Senhor. Mas olha, eu estou me envolvendo para ver a outra, para ver o sucesso do outro, para ver a bênção do outro. Isso, quando você se envolve, fica tranquilo. Os céus não devem nada para ninguém. O meu Senhor não deve nada para ninguém. Ao tempo oportuno, Ele há de abençoar a sua vida naquilo que você nem imagina que ainda você precisa. Aleluia. Aliás, foi citado aqui, foi citado pela nossa irmã, que as nossas ansiedades não adiantam de nada. Às vezes a gente não sabe o que pedir, então fica tranquilo. Entre com inteira confiança diante do Senhor, e Deus sabe melhor do que eu, do que você, o que você precisa, aleluia. Termino aqui, dizendo que Isaac, apesar de não ter o costume de levar lenha, ele contribuiu para que pudesse chegar até lá. Imagine se o sacrifício fosse sozinho, se Abraão fosse sozinho, não teria o sacrifício. Às vezes você precisa investir um pouquinho mais para que a bênção de Deus chegue à tua tenda, à tua família, a outras pessoas. Talvez você precise fazer, se envolver mais. E ficar melhor do que a nossa expectativa quando nós nos envolvemos. Eu preciso correr porque as horas me convidam a parar já. Mas a Bíblia fala que Isaac vai ofertar. Aliás, Abraão vai ofertar. E aquela pergunta ensurdecedora, e o cordeiro, onde está, como que eu vou, aonde vai surgir? Olha, fique tranquilo, Deus para si proverá. Ei, fica tranquilo, Deus para si proverá. Vira para o seu irmão aí e diga para ele: ei, fique tranquilo, Deus para si proverá. Fala para ele, diga para ele: Deus para si proverá, aleluia. Os irmãos sabem a história, ele subiu, e quando ele foi sacrificar, a Bíblia fala que ele não pestanejou, ele não titubeou, ele levantou o cutelo para poder sacrificar a vida de Isaac. Mas a verdade é que algumas coisas Deus nos permite, parece chegar até o último fio da navalha, até o último momento, para poder testar a nossa fé. Mas fique tranquilo, Deus está no controle. Chegue com inteira confiança diante do Senhor. Deus está no controle, fique tranquilo. Ele sabe o que você precisa, sabe qual é a necessidade, sabe até onde vai a sua limitação, mas Ele é poderoso, Ele é imortal, Ele é infalível, aleluia, e Ele vai prover o que é necessário, aleluia. Ele levanta a mão para sacrificar Isaac. E a Bíblia fala, e eu acho isso lindo, que quando ele vai sacrificar, brada uma voz do céu e diz para ele: não faça mal nenhum. E quando ele vira, tem um carneiro pendurado pelo chifre, ou preso pelo chifre. Providência de Deus no último momento da vida. Talvez você nem conseguiu imaginar, mas você tem motivo de história para dar glória a Deus aqui, para dar aleluia. Porque você talvez não tenha visto, mas essa semana o Senhor te livrou de vários acidentes, de várias situações. Deus te guardou. Isso é suposição? Não. A Bíblia fala que Ele anda, aleluia. Os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem e os livra. Então sabe de uma coisa, você está aqui hoje porque Deus livrou, porque Deus guardou, porque Deus foi na sua vida, aleluia. Agora, o que me chama a atenção é que, normalmente, o sacrifício era feito por um cordeiro. E o cordeiro tinha que ser sem mácula. O cordeiro não podia ter nenhuma mancha, nenhum tipo de situação. Por que não era sacrificado, então, carneiro? Porque o carneiro é um animal mais velho. Normalmente, o carneiro tem acima de 2 anos, o cordeiro há menos de 1 ano. Então se sacrificava muito mais fácil, era muito mais fácil encontrar um cordeiro sem mancha nenhuma. Agora carneiro não. Os terrenos onde geralmente havia aquele pasto, e até hoje eu vi uma reportagem esses dias sobre os terrenos onde eram criados os carneiros, os cordeiros. Esses eram terrenos acidentados, então certamente machucavam, certamente caíam, certamente tinha uma outra imperfeição. Mas deixa eu dizer uma coisa, que você não consegue às vezes aquilatar. A obra de Deus é perfeita.
Embora no seu relógio talvez já tenha passado, num dele não. E ele está trabalhando, e a hora que ele fizer, ele vai fazer de uma forma que supere as suas expectativas. Ele vai fazer de uma forma em que você não entenda como conseguiu, como chegou. Parece até coincidência, não, mas é cristocidência. O que é cristocidência, Jateniel? É o trabalho artesanal de Deus pela sua vida. Deus lhe conhece individualmente, não é no coletivo. Hoje estamos aqui, aleluia, adorando ao Senhor no coletivo, mas Deus conhece a sua, aleluia, situação, o seu particular, e eu não tenho dúvida nenhuma, essa semana Deus, aleluia, lhe trará luz a isso, de forma em que você entenda que Deus está cuidando da sua vida, aleluia. Não é cordeiro que foi apresentado, é um carneiro, muito mais difícil de se achar, mas Deus preparou um carneiro para que pudesse ser sacrificado no lugar de Isaque. Eu não tenho dúvida, queridos, que talvez você acha que pela sua idade, pela sua experiência, pela sua tempo de igreja, já passou o seu tempo. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: olha, tal como Abraão, chegue na presença dele, chegue na minha presença, chegue diante de Deus com inteira confiança nele, com inteira confiança nele, com inteira confiança nele. Sabe o que é confiança? É você acreditar que independente de qual que seja a circunstância, Deus tem o melhor para você e fará o melhor para você, aleluia. As horas não me permitem ir avante, mas só para exemplificar bem o que é confiança, e eu termino aqui. Tenho 2 minutos. Confiança é o que o amigo propôs para o outro. Diz que 2 amigos subiram em um prédio mais alto da cidade. Esticaram uma corda de um lado para o outro. E ele chegou para o amigo e falou assim: amigo, você confia em mim? Ele falou: confio. Sério que você confia? Confio. Você acredita que eu consigo pegar esse carrinho de mão, atravessar em cima dessa corda de um lado para o outro? Ele falou: lógico que eu confio. Você é bom, cara. Você pode. Eu já vi você fazendo mil e uma coisa. Eu duvido que você não consiga. Consegue sim, vai. E o amigo foi e voltou. Falou: parabéns, eu não falei que você conseguia? Eu não falei que você era bom? Você confia mesmo em mim? Confio. Então faz o seguinte: monta em cima do carrinho que eu vou fazer de novo. Será que você confia tanto em Deus para montar no carrinho hoje? Para falar: Senhor, Tu é o dono da minha vida. Eu confio que nos lugares mais estreitos, mais dificultosos, Tu entra, Tu faz. Eu confio que aquele parente que eu tentei trazer para a igreja e ele não pôde vir, mas ele está numa situação difícil, está numa situação terrível. Senhor, eu não consegui, mas eu sei que Tu entra. Senhor, e eu confio a tal ponto que eu vou continuar te servindo, te adorando, te buscando, independente da circunstância. E se Deus não fizer, Deus é Deus. E se Ele fizer, Deus é Deus. Cheguemos com confiança diante do Senhor. E no tempo oportuno, Ele que nunca dispensou ninguém vazio, Ele que nunca deixou ninguém à deriva, Ele vai conduzir a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Se você acredita, com a permissão do pastor, eu gostaria de colocar que você estivesse nos seus pés, sobre os seus pés. Eu quero que você nessa noite saia refletindo sobre o que Deus falou aqui. E que nessa semana Deus lhe permita que você entregue toda a sua confiança a Deus. E que independente da circunstância, quando você parecer que o barco vai afundar, você diz: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu quero orar junto com você nessa noite. Que Deus possa trazer uma reflexão no seu momento íntimo, para que você possa entender
o seu nível de relacionamento com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor dos céus e da terra. Senhor, eu preguei a Tua palavra, eu fui fiel àquilo que Tu colocou ao meu coração. É bem verdade, Senhor, que Tu conhece cada um e sabe a necessidade de cada um agora, Jesus. Portanto, Senhor, nesse momento, traz luz, Senhor, traga, Senhor, para revelação, Senhor, que o Teu Espírito possa trazer, Senhor, aleluia, clareza, Senhor, segundo a necessidade de cada um dos Seus filhos. Eu oro a Ti nessa noite, Senhor Pai, pedindo, Senhor Pai, que aquelas pessoas que não estão aqui, mas que essas pessoas entraram aqui, confiando no Teu poder e sabendo que Tu pode alcançá-la lá onde ela está, Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro agora. Prove que Tu és, Senhor Pai, na vida dela. Senhor Pai, que num tempo oportuno Tu possa fazer, Senhor, aleluia, aquilo, Senhor Pai, que lhe apraz. Eu oro, Senhor, aleluia, crendo em Ti, crendo no Teu poder. Senhor, continua com o Teu povo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você, aleluia, está feliz, se você acredita que Deus falou com você, dê uma linda salva de palmas para Jesus, aleluia, nesse momento.